Muito além do número de mortos, das perdas materiais e econômicas, momentos históricos que causam enormes impactos sociais, como guerras, desastres naturais e epidemias, como a que estamos vivenciando agora, trazem uma dimensão que nem sempre conseguimos assimilar imediatamente. Nessa reportagem da série Covid-19 Lições e Reflexões, vamos discutir como períodos históricos dolorosos reverberam em aspectos profundos na nossa existência e como elementos subjetivos como as artes e até mesmo os nossos sonhos ajudam a contar essas histórias. Muito se fala sobre os reflexos emocionais como ansiedade, insônia e irritabilidade sentidos por muitas pessoas nestes tempos de distanciamento social. Ainda que cada indivíduo reaja de forma particular, este evento segue elaborando um tecido mais amplo que compõe uma memória coletiva. Situações como a que a gente está vivendo hoje em dia, situação de pandemia, de isolamento, elas com certeza impactam a memória e como as pessoas apreendem o tempo, e claro que também vai impactar a história, a escrita da história, porque memória e história estão diretamente relacionadas. Sem dúvida o impacto virá, porque dada a velocidade com que nossas vidas foram transformadas, é muito difícil pensar que não vai ocorrer nenhuma alteração. É claro que não dá para pensar exatamente que tipo de alterações que poderão ocorrer a partir do momento que nós saímos da pandemia, mas não é de se duvidar que uma dimensão, inclusive traumática, da experiência de isolamento e das mortes que infelizmente seguem ocorrendo com a pandemia, é inevitável nós pensarmos que isso não vai impactar o nosso inconsciente coletivo, como queira chamar, né? Em especial porque, infelizmente, a relação que, no caso, nós aqui no Brasil seguimos tendo com a pandemia é uma relação, no mínimo, dúbia e, para falar de forma mais direta, muito problemática, porque o Brasil é um país muito desigual e a pandemia acaba, claro, criando problemas novos, mas ela também explicita contradições de longa duração na sociedade brasileira. Então, as pessoas que sofrem historicamente acabam, por vezes, sofrendo mais. Então, a gente vê a situação do desemprego, a situação da necessidade que diversos setores têm de seguir se expondo, porque não podem parar de trabalhar, e isso, claro, que gera impactos, porque gera medo, gera angústia, a própria morte, você não consegue nem mesmo processar o luto, porque em muitos casos você não consegue sequer velar os seus mortos. Então, sem dúvida, esse tipo de coisa vai causar um impacto na nossa experiência com o tempo, na nossa experiência com o mundo. E eu acho que isso também vai impactar aqueles que escrevem a história. Embora a humanidade seja constantemente confrontada pela própria fragilidade e finitude, episódios tristes do nosso passado nem sempre contribuem para que estejamos preparados para situações adversas. Essa história é exemplar, né? Ou seja, a gente mira nos grandes exemplos do passado e tenta aprender uma lição para não repetir os erros e repetir os acertos. Isso é um problema, porque, na verdade, as pessoas elas tomam as suas decisões no presente a partir de um cálculo muito diverso, envolvendo questões sociais, psicológicas, econômicas, etc., que não responde exatamente a essa racionalização de ir ao passado, buscar exemplos e seguir adiante. Mas isso também não quer dizer que a história não tem um papel pedagógico, que a história não tem um papel de ensinamento, que a história não tem um papel que permita que as pessoas compreendam a sociedade humana, a vida em sociedade. Eu acho que um
uma tarefa fundamental da história e da escrita do historiador, dos historiadores, das historiadoras, etc., passa por um certo, claro, né, por uma certa ética, e passa também uma ética no tratamento com o outro, uma ética com o tratamento daquele que é diferente, daquele que se organizou socialmente de maneira diferente da nossa atual organização social. Então, estudar história é você perceber que as pessoas podem viver e podem encontrar soluções e experimentaram processos sociais de formas diferentes, originais e muito particulares. E é nesse exercício de identidade, de afastamento, que me parece ser um caminho importante para se pensar o papel da história numa dada sociedade. Com o que você tem sonhado ultimamente? As redes sociais têm sido um canal de manifestações dos chamados sonhos pandêmicos. Isoladas e angustiadas pelo avanço de uma doença até então desconhecida, muitas pessoas relatam sonhos intranquilos e pesadelos que parecem perfeitas alegorias das incertezas atuais. Os sonhos são os sismógrafos do tempo presente. A frase é atribuída à jornalista judia alemã Charlotte Berat, morta em 1986. Nos anos anteriores à ascensão de Adolf Hitler e do nazismo na Alemanha, ela passou a coletar relatos de sonhos e de pesadelos de 300 pessoas. Esses testemunhos praticamente anteciparam de forma vívida todo o clima de tensão e horror que a Europa e outros continentes viveriam logo em seguida. Esse material, ele é um material pioneiro, é um exemplo, por exemplo, de um material que jamais poderá ser coletado de novo, né? E que ficou para a posteridade como um grande acervo de sonhos de Auschwitz, né? Que são os sonhos do do Terceiro Reich, quer dizer, de sonhos da ascensão do nazismo numa Alemanha que depois, na Segunda Guerra, acontecerá o que todos nós sabemos, né? Então, esses sonhos de gênese, quer dizer, sonhos em que as pessoas profundamente impactadas, né, pelo autoritarismo, antissemitismo, racismo que crescia na Alemanha, elas começam a expressar nos seus sonhos e nas suas narrativas inúmeros matizes, inúmeras consequências na vida delas do que começou a acontecer e aconteceria com muito mais dureza, muito mais gravidade nos anos posteriores na Alemanha. De uma maneira bastante singular, Charlotte inaugurou uma tradição de pesquisas que situam os sonhos como importantes mecanismos de construção de uma memória coletiva e também de compreensão da nossa história. Tem um sonho bastante importante, que é de um empresário judeu que tinha uma fábrica e ele sonha com Goebbels, né, entrando na sua fábrica. Goebbels é um dos principais aliados, né, um dos principais protagonistas do nazismo alemão. E o Goebbels entra, e quando ele entra, sonhando, esse empresário sonha que ele tenta fazer a saudação nazista, o Heil Hitler, né, levantando então a mão direita e tal. E ele conta que ele não conseguia fazer isso, ele conta que ele se esforçava ao máximo para erguer a mão, mas ele não conseguia. A impressão que ele tinha é que aquilo demorou muito tempo para ele conseguir fazer, e ele tentava levantar, não conseguia, e o Goebbels ali esperando a saudação nazista, né, como ameaça também, como expectativa, né, e ele, ao final, consegue levantar a mão. Quando ele consegue levantar a mão, o Goebbels diz para ele: essa sua saudação, eu a desprezo. Vira as costas e vai embora. E ele vê então Goebbels banquetolando, indo embora, né, saindo da fábrica, e ele se vê no sonho com a mão levantada, numa saudação nazista, rodeado pelos seus funcionários, todos eles assistindo, e ele envergonhado daquela cena, né? Isso é um sonho de uma pessoa comum. Bom, existem muitos elementos, né, que podem ser extraídos desse sonho, mas eu, a partir, obviamente, de associações pessoais,
escuta desse sonho, algumas coisas muito importantes. Primeiro, né, a situação de humilhação aguda e profunda desse homem. Quer dizer, um homem que teve que fazer uma saudação nazista, né, a um partido que, entre outras coisas, defende o extermínio do próprio judeu. Quer dizer, então, esse impasse, né, entre você obedecer, submeter e saudar alguém que, na verdade, deseja o seu próprio extermínio, né, deseja o seu mal. Depois, no sentido aí da vergonha, a questão da vergonha aparece. Ele faz isso, obviamente, a contragosto no sonho, com muita dificuldade, e ao fazê-lo, ele tem uma segunda derivação do que vai acontecer. Os olhares dos seus funcionários, né, estarrecidos por ele ter se submetido, por ele ter aceitado, né, fazer uma saudação que o denigre. Há mais de 10 anos, o professor Paulo pesquisa os sonhos de pessoas ligadas a contextos de catástrofes sociais e políticas. Desde março, ele coordena o Inventário dos Sonhos, uma página na internet que tem recebido, sob a garantia de anonimato, relatos de sonhos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Se nós não recolhermos esses sonhos agora, nesse momento, no momento em que eles estão acontecendo, provavelmente nós nunca mais vamos conseguir reunir esse material lá na frente, né? Por vários motivos. Claro que algumas pessoas se lembrarão dos sonhos, mas eles estarão descontextualizados. É muito interessante que a narrativa do sonho, às vezes ela depende muito do contexto. A pessoa se sente mais impelida a narrar quanto mais ela está, vamos dizer assim, imersa nos acontecimentos. Então, quanto mais distante isso ficar, menos impelidas as pessoas estarão a narrar esses sonhos, e também muitas não lembrarão mais desses sonhos, né? Há inúmeros sonhos que nós tivemos, até narramos na ocasião em que sonhamos e esquecemos completamente. Então, o valor histórico desses sonhos é muito importante. A criação de um acervo histórico inédito que tem muito a dizer sobre o que nós estamos vivendo nessa pandemia. Ao contrário dos sonhos, as artes já têm uma longa tradição como um componente de formação das memórias sociais. Frequentemente, a pintura histórica e outras manifestações artísticas retratam catástrofes, o horror das guerras e outros momentos conflituosos da humanidade. Há todo um debate nos estudos sobre a memória, sobre os testemunhos. Testemunhos, que a gente pode dizer, eles podem ser conceitualizados aqui para a gente rapidamente, como a narrativa do trauma, né? Como a narrativa daquelas experiências que nós consideramos que foram decisivas na nossa vida e elas tiveram um potencial traumático. Quer dizer, a nossa vida se dividiu muitas vezes entre um antes dessa experiência e um depois, né? Essas experiências, essas narrativas do trauma, elas são chamadas de testemunhos, né? E nós, eu pessoalmente, mas as pessoas também algumas pessoas que trabalham comigo, a gente tem tido uma atenção especial para converter, ou pelo menos para alojar a narrativa de sonho como um testemunho. E aí entrando na sua pergunta, né? Por quê? Porque o testemunho, a narrativa do sonho, ela entre mil outras possibilidades, mil outras coisas, ela é capaz de nos fornecer as linhas, vamos dizer assim, delicadas e profundas das consequências das situações, muitas vezes de natureza social e política, na vida daquele sujeito. Quer dizer, ela traz uma dimensão muito singular e muito profunda, que não seria alcançada de outra maneira, das consequências de nós estarmos vivendo o que nós estamos vivendo, né? E muitas vezes, ao serem narradas, e se prestarmos atenção nessa narrativa, se tivermos respeito por ela, se tivermos uma escuta específica dirigida a ela, ele pode fornecer elementos muito importantes sobre a complexidade do que cada uma das pessoas está vivendo, e às vezes a narrativa do que cada uma dessas pessoas está vivendo nos ajuda também a compreender
as nossas experiências pessoais. Como cada linguagem processa isso. Então, a linguagem dos quadrinhos, que é marcada por essas imagens fragmentadas, já tem fissuras na sua própria visualidade e demanda uma presença do leitor. Os quadrinhos vão processar isso de um jeito. A literatura, onde você tem a presença do autor, os fluxos de consciência muito bem estabelecidos, então os jogos de linguagem, isso vai ser processado de outra forma. A fotografia vai trazer isso de outra maneira. O que significa você, a partir de um clique quase automático, né? A fotografia tem uma aparente operação automática, mas como é que você consegue construir um olhar e se relacionar com o tempo de maneira própria. A profusão de manifestações artísticas, culturais, tentando processar essa experiência da pandemia, acho que já permite a gente antever que a pandemia vai trazer uma dimensão traumática, vai ser traumatizante em algum grau. A pintura e o cinema, por exemplo, ajudaram a eternizar outros episódios de epidemias. A própria história da humanidade é marcada por surtos de doenças que trouxeram enormes impactos sociais. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Voltando um pouquinho na história, a gente tem relatos aí desde do século IV depois de Cristo, o primeiro relato histórico na época que foi uma pandemia que foi a peste bubônica, né? Causada por uma bactéria. E depois a peste bubônica ou a peste negra assolou de novo o mundo durante outras pandemias, várias delas inclusive na Idade Média, matando assim, até 60% da população da época do mundo ocidental civilizado, que se chamava, né, da população europeia da época. Hoje em dia, com os antibióticos, com os vários avanços, as vacinas, avanços de medidas de saneamento, de saúde pública, a gente, em geral, tem a expectativa de que as pandemias sejam causadas por vírus. E é o que tem acontecido, de fato, desde então do século passado. Então, a gente tem, historicamente, a pandemia da influenza, a grande pandemia da influenza, que a gente chama da gripe espanhola, né, que foi em 1918, que na época teve um saldo de mortos aí, imensurável, em torno de 50 a 100 milhões de mortes, a estimativa do saldo de mortos decorrente dessa pandemia. Depois a gente teve mais 2 pandemias de influenza, e depois, finalmente, a gente teve a última agora, H1N1 também, né, a pandemia de 1918 também foi H1N1, em 2009, 2010, e que teve um saldo, aí, a estimativa de mortes em função dessa pandemia de 300 mil pessoas, né. A pandemia do novo coronavírus já tem despertado alguns artistas. Os simbolismos estão cada vez mais presentes nas artes visuais e viram até fonte de humor. As pessoas começaram a tentar processar isso de várias formas. Então, talvez a gente possa pensar assim, de tudo uma cultura da pandemia, artes da pandemia, das lives, que já tem até uma história, onde elas vieram com tudo no início e depois já estão mais fracas. Claro que também reflete esse tratamento um pouco tíbio que a gente tem com o isolamento, onde quase não se respeita hoje em dia, infelizmente. Mas a profusão de imagens, mesmo memes, essa produção um pouco mais rápida, de humor. Então, o que significa rir da pandemia? Né? O que significa rir da morte? O que significa essa espécie de dança macabra, né, onde as pessoas riem e se divertem da morte, essa circulação de imagens, de obras artísticas, etc. Então, certamente, acho que já dá para pensar como a pandemia impactou a nossa experiência
e como que essas diversas artes, expressões visuais, etc., humor, como que elas tentam, de algum modo, processar isso criativamente, talvez tentando ou não enfrentar o luto, ou tentando processar isso, né, um trabalho assim de elaboração mais denso. É claro que eu acho que está um pouco cedo, porque também é necessário um pouco de tempo. Então, eu sei, por exemplo, que já tem romance escrito na pandemia e sobre a pandemia. O tempo também vai dizer em que medida esse romance conseguiu representar, processar isso, essa experiência traumática. Também é muito cedo a gente fazer avaliações, mas a própria existência de obras como essas já permitem a gente dizer que sim, é uma dimensão traumática, e reforçar que, a arte é uma expressão fundamental para você processar uma experiência traumática. É interessante, então, pensar como que o tratamento do trauma possibilita também você pensar, ele exige, acima de tudo, a gente pensar uma outra escrita da história, que não seja só aquela história dos documentos oficiais, dos arquivos, uma história muito solene, muito formal, muito fria. O tratamento do trauma, ele exige que você trabalhe com essas outras formas de expressão do passado, uma memória, a história oral, as expressões artísticas, etc., etc., e tentar trazer tudo isso para a escrita da história.